com aqui e agora é perda de energia, porque aqui e agora também será passageiro. Certa feita, o Chico nos conta, e lá na casa de Chico Xavier nós temos a placa, que ele estava passando por uma angústia muito forte, um sofrimento muito grande, e normalmente ele pegava uma charrete, tinha um senhor dirigia uma charrete que o pegava em casa e levava ao serviço na fazenda Modelo. Mas nesse dia ele estava tão angustiado que ele preferiu ir caminhando 7 quilômetros. E ele pedia a Nossa Senhora que desse um alívio ao seu sofrimento, caminhando e pedindo. Aí o Emmanuel apareceu para ele no meio do caminho. Chico, o que é que você está pedindo aí a Maria Santíssima? O que é que houve, meu filho? Não, eu estou muito amolado. Não, então eu vou lhe dizer o seguinte, eu acho que ela está respondendo. Olha para cima. Aí ele olhou para cima e ele viu nas nuvens uma frase assim: isso também passa. Foi a resposta de Maria Santíssima. Isso também passa. Ele gostou tanto que ele chegou em casa à noite, depois de trabalhar na fazenda, e pegou um pedaço de papelão e escreveu: isso também passa. E pendurou assim na beira da cama dele. E assim, todo dia, a hora que acordava, ele olhava a frase e sossegava. Aí, no dia seguinte, aliás, passou por lá um amigo que era marceneiro. E ele tinha um sítio que ele colhia frutas e levava para o Chico, né? Era um rapaz muito bom e caridoso, gostava muito do Chico, levava frutas para o Chico. Aí viu lá no quarto do Chico esse papelão, né? mal ajeitado, escrito isso. O que é isso, Chico? O Chico contou para ele a história. Ele disse: não, eu vou fazer uma placa de madeira. E fez. Escreve com esse escrito, né? Isso também passa. Está lá conosco na casa de Chico Xavier. Aí um dia o Chico estava muito alegre, porque ele tinha tido muita alegria, não é? Em determinado assunto da nossa doutrina, e estava muito eufórico. Aí o Emmanuel falou com ele assim: ó, Chico, agora você também olha essa placa, serve também. Serve também para isso. Isso também passa. Mas vamos seguindo, né? Senão a gente não chega nem na metade. Em 8 de setembro de 43, Emmanuel vai continuar esclarecendo sobre nosso lar, agradecendo em nosso nome a feitura do novo livro, Nosso Lar. Estamos igualmente satisfeitos com o término do trabalho. Então, Nosso Lar terminou de ser psicografado no dia 8 de setembro de 43. Oxalá possa o autor espiritual continuar em futuro breve desfazendo certos enganos e colocando a responsabilidade do homem no lugar devido. Olha que coisa curiosa, né? Não é muito fácil atender a serviços dessa natureza, a esforços dessa natureza no serviço de amor às construções espirituais. Aqui ele já está mostrando, Emmanuel, já está mostrando qual que era o objetivo central da espiritualidade maior ao nos proporcionar o acesso a essas revelações espirituais singularmente expressivas. Qual que era o objetivo? O objetivo de desfazer certos enganos da comunidade terrestre, não é? Colocando a nossa responsabilidade pessoal, como homens e mulheres de bem, no lugar devido. Ou seja, não há privilégios na criação, cada um é responsável pelo próprio destino, cada um de nós constrói o futuro, constrói o amanhã, com os esforços, com o suor, com o trabalho de hoje, não é? Nós somos responsáveis pelo nosso destino, pela nossa vida. Não podemos colocar no ombro de ninguém a responsabilidade que é nossa.
Não podemos culpar ninguém pelos erros que são nossos. Este é o foco primordial da obra de André Luiz, principalmente nos primeiros livros. E já nós vamos ver isso muito claramente em nosso lar, com as narrativas das vivências de André Luiz, não é? Ele lá se espanta com muita coisa. E nós também, ao lermos o livro. Muita gente fica de cabelo em pé. Outros até perdem o cabelo, né? De tanta preocupação. Mas é verdade. O que nos aguarda é nós mesmos. Não tem milagres de ascensão espiritual. Nós vamos nos encontrar com o espelho de nós mesmos. Essa é a grande verdade. E como disse Emmanuel aqui, não é muito fácil atender esforços dessa natureza no serviço de amor às construções espirituais. Por quê? Porque é mais fácil você comprar algo pronto, não é? Você ter uma atitude que vai lá, acha que vamos dizer assim, com muito respeito às outras religiões, então eu vou falar dos espíritas mesmo. A gente acha que eu vou ao centro tomar passe uma vez por semana e estou resolvido, né? São os famosos papapasses. Só vai no centro tomar passe e volta para casa. A vida continua a mesma, não muda nada, né? Ou então Papa palestra também. Espero que vocês não sejam, né? Espero que vocês não sejam Papa palestra. Tem Papa congresso. Não é? Só vou nos congressos. E fico todo animado. Não é bem por aí. Tudo isso é muito bom, faz parte da nossa fé, da nossa... esqueci do Papa Água Fluida. Que antigamente era Papa Água Benta, né? Aí mudou para o Espiritismo, é Papa Água Fluida. Não, gente, o Espiritismo é uma mensagem de renovação interior. Se ela não estiver renovando a nós mesmos, não está adiantando de nada. Nós estamos estacionados. Se ela não serve para nos modificar, principalmente no campo da fraternidade, o Chico falava assim conosco: Espiritismo é Jesus conosco. Jesus de novo, no coração do povo. Vamos meditar nessa frase. Espiritismo é Jesus de novo para o coração do povo. E ele completava, porque o Chico era gozador também. O que tiver fora disso é conversa fiada. Então nós estamos na condição daqueles que estamos transmitindo ao nosso povo. Quem que é o nosso povo? Nosso próximo. Não é? Estamos transmitindo algo de valor que vai ser instrumento da renovação espiritual da criatura, que vai ser um veículo para a sua própria ascensão espiritual? Ou estamos repetindo velhas fórmulas atávicas do passado aí milenar? Não. Nós estamos usando o conhecimento para a elevação da nossa compreensão da vida e da morte? Ou não? Ou estamos comprando livro? Porque tem gente assim. No início da década de 80, eu estava muito animado, porque nós estávamos na Mocidade Espírita, o precursor da União Espírita Mineira, e íamos fazer a primeira feira do livro espírita de Belo Horizonte. E foi uma festa, né? Organizamos a feira junto com os companheiros da Mocidade, e foi de muito sucesso, porque as pessoas saíam carregando 30, 40 livros. Saíam assim, até se envergavam, carregando livros. E eu, achando aquilo uma beleza, fui falar com o Chico Xavier. E Chico, que maravilha, olha só, as pessoas estavam levando 30, 40 livros. Aí ele deu uma risadinha e falou assim: que coisa, hein? Eu estava contando ao Paulo Rogério antes que quando o Chico não queria se posicionar alguma coisa, ele sempre falava assim: que coisa, hein? Mas que coisa, hein, meu negro? E eu fiquei assim decepcionado, porque eu achava que ele ia
ficar tão alegre quanto eu. Mas ele completou depois: olha, eu vou ficar feliz no tempo. Eu acho tudo muito justo, porque os nossos irmãos da doutrina, que já conhecem a doutrina, estão comprando 30, 40 livros. Não sei se eles vão ler. Né? Porque nós não podemos comprar o conhecimento e colocar na prateleira para dizer: olha que beleza a minha biblioteca espírita. Olha, eu tenho 200 livros, 300, 400. Não. Aí ele completou: eu vou ficar mais feliz o dia que eu tiver condição de ver os livros de nossa abençoada doutrina sendo vendidos nos supermercados, nas feiras públicas, não é? Nas livrarias comuns, não só em livrarias espíritas, nas livrarias comuns, na prateleira. Hoje ele ia ficar mais satisfeito, não é? Porque, graças a Deus, isso já aconteceu. Naquela época, não. Livro espírita era só na livraria espírita, e olhe lá, né? E olhe lá. Mas então, não é fácil trabalhar nem serviços de amor das construções espirituais. O serviço, certamente o serviço de André Luiz, de Emmanuel, através da mediunidade e da benevolência de Chico Xavier, faz parte dessa construção, né? Uma construção espiritual de longuíssimo prazo. Hoje, talvez, nós possamos compreender mais no campo científico, coisa que eles afirmaram quase 70 anos atrás. Por quê? Porque a ciência caminhou o suficiente para já compreender muita coisa. Porque naquela ocasião, e vocês acham o seguinte: Chico já era famoso, né? Em 1943, ele já era um médium consagrado. Porque o primeiro livro dele já foi uma consagração, Parnaso de Além Túmulo. Então, Parnaso de Além Túmulo foi em 32. Em 44, que foi a primeira edição do livro Nosso Lar, ele já tinha 11 anos de tarefas psicográficas já consagradas no meio espírita. Vocês acham que foi fácil para ele começar a publicar essas informações? O que vocês acham? Não. Ele foi violentamente atacado. Por quem? O que vocês acham? Pelos espíritas. Nosso irmão aqui falou muito bem. Ele foi violentamente atacado pelos espíritas, que não compreenderam a obra de André Luiz. Ele recebia frequentemente em Pedro Leopoldo comissões de notáveis da doutrina, né? Os chamados defensores da pureza doutrinária, que chegavam lá dizendo a ele que ele estava fascinado por um espírito obsessor. Falavam com ele que ele estava fascinado por um espírito fascinador, que não era possível uma cidade nas nuvens. Não é? Ele ouvia tudo com muita paciência. Em determinado dia, a comissão estava lá falando na cabeça dele, e ele falou assim: não, vocês podem despreocupar, que eu não vou cair. Aí um deles, mais exaltado, falou com ele: tá vendo? Já caiu, porque já está tão vaidoso que está achando que não vai cair. E o Chico respondeu: não, meu filho, não é isso não, é porque eu já estou deitado. Não tem jeito de cair mais. São essas lições que o Chico nos dava todo dia. Era um perigo ficar perto dele. E por isso que não é fácil serviço dessa natureza, né? Porque ninguém gosta de ouvir as verdades espirituais. Normalmente a gente gosta da acomodação, deixar pelo mesmo, né? Deixa quieto. Em Minas tem essa expressão: deixa quieto, não mexe não. Mas o Espiritismo não deixa nada quieto. O Espiritismo, ele nos convoca a pensar. Kardec nos convoca a pensar, a analisar. A obra de Kardec não é análise pura? Sim. Não é? Perguntas, respostas, opiniões, conclusões, hipóteses, teorias.
Kardec faz, por exemplo, a teoria da presciência. Vocês já leram? No livro A Gênese? Teoria da presciência. Ele elabora uma teoria, tendo em vista a sua meditação em torno das revelações espirituais. Ele fala sobre a faculdade de previsão do futuro. Teoria da presciência. Não é? Isso é muito interessante. A gente conhecer Kardec, estudar Kardec, é básico para a gente conhecer depois Chico Xavier. A obra que veio através do Chico. Nessa complementação, nessa construção espiritual de longo curso que é a doutrina espírita, onde um degrau é sucedido por outro, numa série ascendente, não é? O próprio Kardec não vai dizer que a doutrina é progressiva, porque se ela fosse estática, ela estaria parada no século XIX, e nós já estamos no século XXI. É preciso caminhar. A ciência não caminha? O Espiritismo precisa caminhar ao lado da ciência também, tendo as suas visões naturalmente complementadas. Vamos lá para uma mensagem de Arthur Joviano, nosso benfeitor Neio Lúcio, no dia 8 de dezembro de 43, quando ele fala já no início da psicografia do livro Os Mensageiros. E ele vai dizer: estamos muito satisfeitos pelo início do novo esforço de André Luiz. Que Jesus lhe permita a edificação de mais um detalhe da construção espiritual já mentalizada pelos que nos orientam das esferas mais altas. O trabalho educativo é muito grande nessas páginas iniciadas com o nosso lar. Olha que curioso. Nitidamente a gente já vai ver aí uma graduação, né? Nosso lar foi a antessala dessa construção espiritual, ou por outra, na linguagem da construção propriamente dita, nosso lar foi a base, a infraestrutura, não é? Foi o alicerce. E os mensageiros já foi o passo seguinte, já foi, vamos dizer assim, o andar térreo dessa construção. Ele fala aqui, mais um detalhe da construção espiritual, mentalizada por quem? Vocês acham que André Luiz que escreveu tudo aquilo? O que vocês acham? Ou ninguém acha nada? É sim ou não? Não? Sozinho não. Muito bem. Né? Obviamente que o André Luiz foi o mensageiro escolhido para a transmissão desses ensinamentos. Olha o que a Neio Lúcio fala e afirma aqui. Essa construção espiritual já mentalizada pelos que nos orientam de esferas mais altas. Ora, André Luiz não estava em esferas mais altas, estava? Não. André Luiz era orientador de Neio Lúcio, de Emmanuel? Não. Ao contrário, né? Então, essas revelações foram mentalizadas de muito mais alto. Certa feita, conversando com o Chico na casa dele de Uberaba, eu gostava de perguntar umas coisas assim, né? E perguntei a ele: Chico, André Luiz escreveu tudo aquilo mesmo? O Chico: não. Não é, a autoria não é propriamente e nem unicamente dele. Então, quem escreveu a obra de André Luiz? Porque se nós formos classificar a obra mediúnica de Chico Xavier, certa feita me convidaram para fazer uma palestra sobre isso. A obra mediúnica de Chico Xavier dentro da literatura. Aí eu tive que estudar a literatura para classificar. E fui verificar o seguinte: nós temos até hoje, naquela época era menos, mas até hoje, 468 livros já publicados da psicografia de Chico Xavier. É a maior obra literária em língua portuguesa, tanto em número de títulos, quanto em número de vendagem de livros, tanto aqui quanto em Portugal, né? E eu fui descobrir uma coisa fantástica. Nós vamos encontrar livros em todos os gêneros da literatura e em todos os subgêneros.
E eu cheguei na seguinte conclusão: a obra de André Luiz é um subgênero que nós podemos chamar de tratado. É um tratado sobre a vida espiritual, sobre a mediunidade e sobre as relações do mundo físico com o mundo espiritual, né? Sem dúvida nenhuma, porque ele vai tecendo detalhes primorosos em torno desses assuntos. Detalhes que antes nós não tínhamos, ou tínhamos de forma limitada. Ele vai ampliar muito o acesso da nossa compreensão, da nossa mente, em assuntos dessa natureza. E por isso que, certamente, este processo foi mentalizado de muito mais alto e desceu através dos amigos espirituais até chegar na mediunidade de Chico Xavier. Em seguida, Arthur Joviano completa. As noções da obra de André Luiz, essas páginas que ele chama iniciadas com o nosso lar, preparam de modo mais eficiente, gravam noções mais reais dos esforços dos desencarnados. Ou seja, porque antes a gente pensava que espírito era uma fumaça, né? Ou então era uma luz. A gente não tinha muito essa noção física da vida espiritual, da matéria física, do mundo espiritual, que é matéria, perispírito é matéria. André Luiz vai nos mostrar isso com mais amplidão. Por isso, né, Lúcio dizendo que elas nos preparam de modo mais eficiente, gravando na nossa mente noções mais realistas, mais aproximadas da realidade que será a nossa vida espiritual. E ele completa: o espírito de compreensão se fará mais produtivo, mais espontâneo, face a essas revelações curtas, mas singularmente expressivas. É curioso ele falar isso, né? Revelações curtas. E eu fico imaginando que serão revelações longas. Porque se são revelações curtas, eles tiveram que minimizá-las ao máximo. Transmitir o mínimo possível, para que nós pudéssemos compreender, não é? Na sequência, no outro slide, vamos ver o próprio Arthur Joviano, em 26 de janeiro de 1944, falando sobre os mensageiros. Sobre o novo livro de André Luiz, Os Mensageiros, as teses são as mais complexas e os assuntos os mais palpitantes, mostrando aí a graduação, que mensageiro já vai além do que estava exposto em nosso lar, porque as teses são as mais palpitantes e mais interessantes. É um mundo novo para a responsabilidade individual. Esse esforço foi muito estudado antes da organização que se alcança agora. Precisava-se de um nome impessoal que pudesse trazer semelhantes observações de caráter universalista. Olha que interessante. Ele está dizendo para nós que a obra de André Luiz tem caráter universalista. Então ela é dirigida aos espíritas? Eu pergunto a vocês. Não. Elas têm um caráter universalista. Lembrando a outra frase lá de Emmanuel no início, elas influenciam, devem influenciar todos os departamentos da vida terrestre. Então elas têm caráter universalista e vão acabar tendo esta influência. Graças a Deus hoje, naquela época não, mas hoje, nós já sabemos que a academia, a universidade já está em vários setores, no campo da literatura, no campo da medicina, no campo da física, já está estudando essas informações dentro dos conhecimentos mais modernos, mais contemporâneos, não é? Agora, aqui também, Arthur Joviano vai dizer que esse esforço de materialização dessas informações foi muito estudado antes de acontecer a sua transmissão.
E por aí nós vamos reconhecer o cuidado da espiritualidade maior na transmissão dessas revelações. A revelação ela tem que ser realmente muito dosada, com muito cuidado, para que não haja distúrbios na sua assimilação. Na seguinte, vamos ver também a sequência dessa mensagem de Arthur Joviano, dizendo o seguinte: talvez que o trabalho de André Luiz não encontre uma compreensão generalizada no momento, mas podem acreditar que para a educação espiritual do indivíduo encarnado, esse esforço apresenta ilações muito graves pela exatidão dos conceitos a que chegou o mensageiro, aproveitando ele todas as possibilidades de simplificação ao seu alcance. Vivemos hoje uma época de grandes revelações interiores. Primeiro já espanta ele dizer isso, né? Que André Luiz aproveitou, junto com os benfeitores espirituais, todas as possibilidades de simplificação ao seu alcance. Então eu fico imaginando o esforço. Eles devem nos achar assim bastante crianças espirituais, não é? É a mesma coisa, o nenê, quando chega na nossa casa, não é? Quando ele nasce, inicialmente vai ter o leite materno, depois, com muito custo, ele vai comer uma papinha, não é? Preparada, bem macia. Então, de certa forma, nós estamos ainda nessa fase da papinha espiritual. Nós estamos na fase da papinha, gente. A obra de André Luiz é uma papinha. Que dirá do o alimento mais profundo, não é? Da alma. Porque a gente não tem cabeça. Certa ocasião, o Bacelli, conversando com o Chico sobre isso, ele vai realmente perguntar exatamente sobre isso ao Chico. Os espíritos não revelaram mais, Chico? Porque o Chico comentava conosco que muita coisa não foi revelada. Inclusive coisa que ele tinha escrito, psicografado, e que foi cortado pelos benfeitores lá do mundo maior. E o Chico falou com o Bacelli assim, ele nos contou: não, realmente não, porque nós não temos cabeça para absorver certas realidades do mundo espiritual. Mas foi o que é possível, não é? Que ele aproveita todas as simplificações ao alcance de quem? Ao nosso alcance, ao alcance da nossa mentalidade terrestre. Vocês imaginam o seguinte: se os espíritas caíram em cima do Chico na década de 40, 50, 60, se eles fizeram isso, imagina o resto. É ou não é? Sabe quando que a obra de André Luiz passou a ser respeitada de forma generalizada? Vocês suspeitam quando? Não? O Chico apanhou 30 anos, de 43 a 73, recebendo as críticas, as comissões de notáveis, de doutrina espírita, falando com ele. Inclusive quando ele recebeu o livro Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, foram falar com ele que estava tudo errado. Comissão de médicos foram falar com ele que estava tudo errado. E ele respondeu, porque o Chico também era firme: olha, André Luiz mandou dizer a vocês que vocês é que estão errados. E com o tempo, a ciência vai chegar no ponto de descortinar certos assuntos. E hoje nós estamos vendo isso. Hoje nós estamos vendo a ciência descortinar certos assuntos, né? No campo da física, no campo da medicina, enfim, em vários assuntos dessa natureza que foram antecipados por André Luiz e por Emmanuel. Nós temos, por exemplo, vários grupos de estudo em Belo Horizonte, e temos acesso a eles, que estão estudando os romances de Emmanuel. Recentemente gravamos um programa com o nosso querido Marco de Espírito, e ele está fazendo um estudo aprofundado, estudo histórico aprofundado,
do livro Há 2000 anos. Que na época que Chico Xavier recebeu as maiores críticas, principalmente dos historiadores, dizendo que aquilo tudo estava errado, as informações históricas estavam erradas, né? Muita coisa, aquilo tudo era fantasia, e não poderia ser verdade. E o nosso Marco de Espírito, já na sua pesquisa histórica, já identificou 206 pontos principais, detalhes dentro da obra Há 2000 anos, que só foram confirmados pela história nos últimos 5, 6 anos. Detalhes que Emmanuel escreveu, aparentemente, nós que lemos o romance como se fosse um romance de distração, muitos de nós não nos apercebemos daqueles detalhes, mas que estão sendo hoje compreendidos. Detalhes como, por exemplo, o preço dos escravos, né? A vestimenta dos escravos nos leilões de escravos em Roma. Por que daquilo que Emmanuel coloca lá? Por exemplo, quando o Saul de Georas vai preso nas galeras e vai se encaminhar a Roma para ser vendido como escravo, ele chega lá e está seminu, com os pés branqueados de cal, né? E com a semelhança de uma boina de lã na cabeça, e portando também alguma coisa no peito. Emmanuel só cita isso sem explicar no livro. E as descobertas do Marco de Espírito, historicamente, em relatos históricos, ele vai compreender o seguinte. E outra coisa que Emmanuel fala: ele foi vendido abaixo do preço de mercado, mas não explica por quê. Isso é que é curioso, porque ele sabe que é a verdade e que a comprovação histórica virá mais tarde, né? E o Marco de Espírito descobre que os escravos eram realmente leiloados em grupos, seminus. Agora, aqueles que tinham os pés pintados de cal, de branco, eram os escravos estrangeiros, aqueles que não dominavam o idioma latino. Olha que coisa curiosa. E de fato, Saul de Georas era judeu, hebreu, falava hebraico. E outra coisa, essa boina de lã na cabeça significava que ele era um escravo rebelde, um escravo violento. Aí compreende-se por que o preço dele foi abaixo de mercado. Não é? Detalhes que a pesquisa científica vai comprovando ao longo do tempo. Mas vamos voltar ao nosso assunto, né? Bom, aqui nós temos um quadro. Deixa eu voltar só um minutinho. Eu vou contar a história desse quadro de Carlos Chagas. O Chico, certa vez, pede a dona Susana Maia Mouzinho, nossa amiga dirigente do Lar Espírita André Luiz, de Petrópolis. Ela residia no Rio de Janeiro, passou a visitar o Chico, tornou-se amiga dele. Em determinado momento ele pede a ela: Susana, você faz um favor para mim? Eu gostaria que você pedisse a algum artista no Rio de Janeiro que fosse à praia de Botafogo e lá na praia de Botafogo pintasse o rosto de Carlos Chagas, porque lá tem uma estátua do médico Carlos Chagas. Mas lá a estátua é de corpo inteiro. Eu quero que ele pinte apenas o rosto. Você faça essa gentileza? E ela pensou: meu Deus do céu, eu não conheço ninguém, nenhum pintor, né? Mas faço sim, Chico, eu vou procurar alguém lá no Rio para fazer isso para você. Então tá bem. Voltando ela era funcionária do Ministério da Educação. Voltando ela à sua repartição de serviço, e ela comentou com os colegas: imagine vocês que o Chico me pediu uma coisa difícil. Eu preciso arrumar alguém para pintar o quadro de Carlos Chagas.
E ela não sabia que o colega que trabalhava no mesmo recinto era aluno da Escola de Belas Artes. Mas certamente o Chico já sabia. Aí ele falou com ela, mas não, Suzana, mas eu sou aluno da Escola de Belas Artes, eu posso fazer isso para você. E ele então se predispôs com muita gentileza, foi lá à praia de Botafogo e pintou este quadro que está lá na casa de Dona Suzana Maia Mozinho, no Rio de Janeiro, na sala de visitas dela. Né? Ela então recebeu o quadro e levou a Uberaba, porque foi encomenda do Chico, não é? Levando a Uberaba. Isso ela já tinha fundado em Petrópolis, a instituição chamada Lar Espírita André Luiz, que funciona até hoje. Não é? E levando o quadro ao Chico, o Chico, diante de todo mundo lá, né, na casa dele de Uberaba, fala com ela, este é o retrato de André Luiz. Escreve isso atrás do quadro e dedica o quadro a ela. Eu tive acesso a esse quadro na casa dela, ela tem, agora não mais, porque já está mais idosa, mas ela tinha, durante muitos anos, ela teve um culto do Evangelho no Lar aos domingos, no Rio de Janeiro, frequentado por muita gente. E ela mostrava, fazia questão de mostrar esse quadro a todo mundo. Bom, vamos seguindo com os mensageiros, né? Emmanuel, em 4 de outubro de 44, vai dizer: André Luiz arquitetou o trabalho, os mensageiros, nas linhas já conhecidas, a constituir-se de 20 capítulos aproximadamente. Ao nosso ver, é serviço valioso pelos detalhes técnicos que oferecerá relativamente ao nosso trabalho de intercâmbio e cooperação com o plano da carne. Que Jesus nos ajude a marchar pelo melhor caminho. Né? Mostrando aí a função do livro Os Mensageiros, que era nos oferecer aqui na Terra uma noção mais próxima do trabalho de intercâmbio entre os benfeitores, entre os amigos espirituais e aqueles de nós outros aqui encarnados na face da Terra. E mais adiante, Emmanuel vai dizer, no dia 1º de novembro de 44, e essa página é muito importante, porque também serve de alerta a todos os médiuns. Porque hoje é assim, a gente recebe, a gente vê, lá na editora, a gente dirige a Vinha de Luz Editora, que é um departamento da Casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, né? O departamento educacional. E também nas casas espíritas que frequentamos, é assim, mal a pessoa desenvolve ou apresenta algum sintoma, algum começo da mediunidade, da psicografia, já quer publicar livro, não é? A gente recebe uma quantidade de livro para publicação que vocês não acreditam. Você vai ler, dá vontade de chorar, para não falar outra coisa, né? Mas dá vontade de chorar. Por quê? Vamos ver o exemplo de Chico Xavier. Ele começa a psicografar no dia 8 de julho de 1927. O primeiro livro dele vai ser publicado em 1º de junho de 1932. Quantos anos dá nisso? 5 anos. O primeiro livro é publicado depois de 5 anos de serviços, mas não é serviço assim de papa reunião, não. Que vai lá uma vez e outra, não. Toda semana psicografava 3 vezes por semana em reunião pública, de 1927 a 1932, para sair o primeiro livro. E o segundo livro, quanto tempo durou? Quem é que sabe? Mais 3 anos. 1935, Carta de uma Morte. Então, tudo exige o quê, gente? Preparação, vagar, maturação. Se foi assim com Chico Xavier, como deverá ser conosco? É melhor até nem ter livro, né? Porque para escrever bobagem, né? É preferível não escrever. Mas podemos varrer o centro, não podemos? Ah, isso todo mundo pode.
podemos colaborar no passe, podemos colaborar na assistência fraterna, aos tristes, aos desesperados. Quem que não pode dar uma palavra de conforto? Eu conheci uma família que me sensibilizou muito em Belo Horizonte, na época de mocidade espírita. A gente fazia visitas fraternas, e era uma senhora que o marido largou porque as 3 filhas, ela teve trigêmeas, e as 3 filhas, ao longo do tempo, elas desenvolveram uma degeneração dos neurônios. Elas foram ficando paralíticas e com uma série de inibições orgânicas, né? O marido deu no pé, largou a mulher com as 3. Bonzinho ele, né? Bonzinho. Mas aí nós conhecemos, elas já eram senhoras, as 3 meninas, né? Mas numa fé, numa alegria de viver, que a gente ficava com vergonha, né? E elas ficavam na cama, as 3 camas, assim no mesmo quarto, uma voltada para a outra, e a gente ia lá ter aula de fé. O pessoal da mocidade falava, vamos ter aula de fé? Vamos ter aula de alegria? Era visitar essas 3 irmãs. Por quê? Elas não saíam da cama, a não ser, naturalmente, para ir ao toalete. Mas elas gostavam de orar pelas pessoas. Então elas deviam fazer muito mais bem do que nós, que tínhamos pernas e braços. Que elas oravam, as pessoas iam lá pedir a elas para orar. Pedir orações, pedir preces. E elas faziam, mas com uma alegria, com uma vibração. Parecia que a gente estava entrando no quarto, parecia que era um centro espírita. Assim, de muito trabalho, né? Isso é uma lição para nós. Mas vamos ver aqui o que Emmanuel comenta sobre esse esforço de André Luiz. Cada página de André Luiz tem de ser muito estudada para observarmos até que ponto podemos ser úteis nesses adiantamentos da verdade. Bonito ele falar isso, né? Adiantamentos da verdade. Então é a verdade absoluta? Não. É um adiantamento da verdade. É como se levantássemos aqui um véu, né? Levanta aqui um véu e entra a luz. É o que eles começaram a fazer com o nosso lar, com mensageiros, missionários da luz, obreiros da vida eterna, no mundo maior, libertação, por aí vão. Daí a necessidade de vagar e maturação de cada raciocínio. Então podemos concluir o seguinte: o livro foi escrito às pressas? Não. Nem por Chico Xavier, nem por André Luiz e nem pelos benfeitores do plano mais alto que mentalizaram essa obra. E certa ocasião, eu acabei não contando, né? Porque o fato. Certa ocasião, pedindo esclarecimentos ao Chico, quem é que escreveu a obra, ele me responde: 12 sábios da espiritualidade maior. 12 sábios. Ele não faz menção a 12 espíritos. Ele não faz menção a 12 benfeitores espirituais. Ele fez menção a 12 sábios da espiritualidade maior. E a gente, quando é mais jovem, é mais atrevido. Ah, Chico, conta para mim quem são os 12. E ele não quis contar de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas eu era insistente, que eu sou teimoso também, ariano. Né? A gente é mais teimoso, é ou não é? É verdade. Então eu perguntei, aí ele falou: olha, eu vou falar um só. Sócrates é um deles. Não é? Sócrates é um deles. Então podemos desprezar essa obra? Não. Podemos não. André Luiz é o autor efetivo dos serviços, mas dos serviços. Serviço de quê, gente? De transmissão, né? De escrita. Mas há que obedecer a outros que nos dirigem e que desejam saber com justiça o que nós estamos fazendo com os ensinamentos que eles nos dão. É verdade. Olha aí.
Olha a nossa responsabilidade. Até nas nossas atividades aqui, na terra, nos centros espíritas, nas tarefas doutrinárias, na assistência social. Nós temos que dar contas do que nós fazemos. A nossa consciência e aqueles que nos deram esses ensinamentos. Porque, afinal de contas, nós já temos muito acesso a informações espirituais relevantes. Nós não podemos chegar amanhã no mundo espiritual e dizer assim: ah, eu não sabia. Ninguém me contou. Podemos? Não. Não podemos. Certa vez, visitando Pedro Leopoldo, Marlene Nobre, lá na casa do Chico, deu um depoimento muito bonito, que ela é de família espírita, né? Mãe e pai espírita, trabalhadores lá de São Paulo, fundadores lá do Cair Bar Júpiter, que recentemente comemorou aniversário. E o Chico, ela nos contando lá, que o Chico um dia virou-se para ela e falou assim: Marlene, você não pode falhar. E ela levou um susto, né? Nossa Senhora, o que foi, Chico? Por que não posso falhar? Porque você teve mãe espírita. Nós não podemos falhar. Imagine nós que tivemos acesso a essa. Eu então estou danado. Minha avó já era espírita, eu conheci o Chico. Tem gente que acha que conhecer o Chico Xavier é alguma coisa demais. Eu acho que é alguma coisa de menos. Porque eles devem ter pensado assim: coitado daquele moço, a gente tem que encarnar ele perto do Chico, porque senão ele não tem jeito. Então vai perder essa encarnação de novo, não é? É isso. Minha tia-avó brincava, porque quando ela conviveu muito com o Chico, na infância, na mocidade, no desabrochar, acompanhou o desabrochar da mediunidade do Chico, e depois, em 1939, ela casou-se com um engenheiro em São Paulo e mudou-se para a cidade de São Paulo. O resto da vida ela passou na cidade de São Paulo, desencarnou já bastante idosa em 2008. E ela brincava, porque logo que ela chegou em São Paulo, e todo mundo ficou sabendo que ela convivia com o Chico, ficava uma turma em volta dela, né? E chegava até a tocar nela. E ela disse: gente, pode parar com isso, porque virtude não é mudinha não, que a gente vai lá, arranca um pedaço e nasce na gente. Não é assim. Infelizmente não é assim. É conquista individual. Assim como também não existe essa história de substituto de Chico Xavier, né? Ah, quem será o substituto de Chico? Não existe isso. Isso é cargo público? Não é? Tem concurso para isso? Não. Também não. Doutrina espírita tem sacerdócio organizado? Não. Né? Nós temos algum Vaticano? Não. Podem até querer fazer, mas não adianta, que não é. Não é? Não tem. Então isso é o que? Conquista individual. Estudando a mediunidade, nós vamos entender claramente, desde o livro dos médiuns até a obra de André Luiz e as obras complementares em torno da mediunidade, que mediunidade é uma construção espiritual de mão dupla, né? De uma via só. Porque muita gente fica esperando ser médium assim, que o espírito desça das alturas até aqui ao comodismo dela, não é? E materialize maravilhas para encantar o povo. A pessoa fica querendo: eu queria tanto ser médium, ser clarividente, ver Dr. Bezerra de Menezes. Né? Quem que não quer? Mas o problema é que mediunidade é um convite para que a gente suba a escada para encontrar no meio. Eles descem porque eles são caridosos, mas eles esperam que nós subamos por nossa vez, não é? É um caminho de mão